Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Blockchain. A aula de hoje a gente vai explorar mais uma vez a Framework Truffle para a construção de Smart Contracts. Na nossa última aula, na verdade na aula 7, para quem estiver acompanhando fora de ordem, nós tivemos um pequeno probleminha técnico naquele vídeo que o áudio e as imagens ficaram um pouco desincronizados. E eu recebi algumas solicitações de pessoas para refazer aquela mesma aula. Em vez de refazer a mesma aula, fica uma coisa maçante, porque eu teria que refilmá-la, eu resolvi fazer uma aula similar, explorando um outro exemplo, mas basicamente tocando, de certa forma, nos mesmos elementos técnicos do desenvolvimento com a plataforma Truffle, que a gente tinha falado na aula 7. Mas nessa aula eu vou aproveitar e vou até um pouco mais além. Então vamos lá, para a gente não perder tempo. Recentemente o pessoal do Truffle disponibilizou um tutorial online muito interessante, chamado Pet Shop, que vocês estão vendo aqui no meu browser. Então para vocês acharem essa página, basta estar em truffleframework.com/tutorials/petshop contract, eu acho. Então vamos nessa. A gente vai assumir aqui que vocês já têm alguma familiaridade, já fizeram alguns exercícios, mas vamos fazer passo a passo. Qualquer dúvida vocês mandam nos comentários, eu vou tentar responder. Eu vou estar utilizando também nessa aula um editor Atom para editar o código que nós vamos escrever, que você já vê um exemplo aqui do código inicial desse tutorial, que eu já dei uma adiantada para agilizar aqui o nosso vídeo. E então quem quiser, por favor, pode usar a mesma coisa. Eu uso também algumas extensões do Atom para Solidity, que permite a gente ter autocomplete e algumas facilidades. Eu sei que esse tutorial também está disponível em inglês, mas como o nosso canal é em português, eu sei que tem muita gente ainda tem dificuldade com o inglês, eu vou simplesmente seguir o tutorial, apesar de saber que a maioria de vocês pode perfeitamente seguir esse tutorial em inglês. Então vamos nessa. Então, nesse tutorial vamos configurar aqui o ambiente de desenvolvimento, já falei um pouquinho sobre isso, vamos criar um projeto usando o Truffle, e vamos escrever smart contracts e tudo mais. E testar e fazer tudo que a gente tem direito. Então, pulando aqui um pouquinho a ideia de por que eles fizeram esse tutorial, não importa para a gente nesse momento. A primeira coisa que vocês têm que fazer, se ainda não fizeram, na máquina de vocês, é executar npm install-g truffle. Para vocês poderem fazer isso na máquina de vocês, vocês têm que ter o npm, que é o Node Package Manager, instalados no sistema operacional de vocês. Aqui eu uso Linux, como vocês sabem, então eu não posso dar suporte, tirar dúvidas de quem está no Windows. Então quem tiver no Linux pode seguir o que eu estou fazendo, quem não tiver, procure aí uma documentação específica do seu sistema operacional. De qualquer maneira, no meu sistema operacional eu faço essa linha de comando que a gente está vendo aqui, com sudo na frente, para fazer a instalação global que eu costumo usar em outros projetos, essas coisas. Então vamos nessa. npm install -g truffle, já fiz isso, não vou repetir. Então com isso a gente instala o Truffle Framework, que é o framework de desenvolvimento de Smart Contracts Truffle. E o próximo passo então é criar um diretório Pet Shop Tutorial, que eu já criei aqui, vocês podem ver aqui no terminal. Eu estou na página Pet Shop, na pasta Pet Shop Tutorial, aqui também dá para ver diretamente no nosso na árvore aqui do Atom, E o nosso Pet Shop Tutorial, então, uma vez que a gente cria esse diretório, a gente entra no diretório com cd Pet Shop Tutorial, já estou na pasta, não vou fazer esse comando. E depois Truffle Unbox Pet Shop, que eu também já fiz. O que esse comando faz, pessoal? O Truffle Unbox, ele simplesmente vai baixar o esqueleto desse tutorial. Ele não baixa todo o código, porque
a ideia desse tutorial é justamente a gente escrever juntamente esse código. Então, por favor, também façam esse comando truffle unbox pet shop, também já fiz. E vamos em frente então. Se você estivesse criando um projeto do zero, você não usaria o comando unbox, você usaria o comando init do truffle, que aí inicia um esqueleto básico de um projeto, só que sem nenhuma especificidade. No caso, nesse caso aqui, o que o Truffle Unbox então cria, né, são uma série de subdiretórios dentro do nosso Pet Shop Tutorial, como vocês podem ver aqui no lado esquerdo aqui do meu Atom, né, nessa árvorezinha. Então tem uma pasta Build, uma pasta Contract, Migrations, Node Modules, Source, Teste, por aí vai. Mas não vou perder tempo aqui listando tudo. A gente vai ver o que tem em cada uma dessas à medida que a gente for passeando pelo tutorial. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo arquivo, o qual eu já fiz, na pasta Contracts. Então vou abrir aqui a pasta, né? Eu criei então essa pasta, esse arquivo adoption.sol, que está listado aqui na frente nessa tab que está presente aqui. Então, a primeira coisa para a gente escrever um contrato em Solidity, a primeira linha sempre é Pragma Solidity, chapéu, e a versão do compilador que vocês vão utilizar, né? Então, aqui para esse tutorial a gente vai requerer a versão 0.4.17 ou superior, é isso que esse chapéuzinho quer dizer. E aí então a gente vai criar nossa primeira linha de Solidity, ou segunda, que é Contract Adoption, ou seja, eu vou criar um contrato cujo nome é Adoption, né? É praxe de que o nome do contrato tenha o mesmo nome do arquivo. Eu não sei se isso é só uma praxe ou se dá algum problema, vocês podem até testar isso aí, eu confesso que nunca testei. Então, Contract Adoption é o contrato que está dentro da file do arquivo adoption.sol. Como um arquivo pode conter mais de um contrato, eu acredito que isso não seja uma exigência, mas enfim, vamos manter dessa forma. O contrato principal de um arquivo source code Solidity, vamos usar sempre o mesmo nome. Em seguida, vamos criar algumas variáveis. Eu vou seguir aqui um pouquinho pelo lado direito aqui no nosso código, né? O que a gente está criando aqui é uma variável do tipo um array, né? Então a gente tem um array de 16 posições, vejam bem, cujos elementos desse array são do tipo address, né? São endereços de blockchain, né? Da blockchain do Ethereum. Ela é uma variável pública e o nome dela é adopters. Legal? Tá. Próximo passo aqui tem um comentário, é uma função que implementa a adoção de um pet, né? Então, adotando um pet. Então aqui a gente pode ter adotando um pet, né? Então aqui essa função adopt, ela recebe um argumento id do pet, né? Pet id, que é um inteiro unsigned, ou seja, ele é positivo, então ele não tem sinal, né? Ele é público, essa função é pública e retorna um outro inteiro, que é o próprio pet id. Então ele exige, esse comando require diz que é preciso que essa condição seja verdadeira, que é PetID tem que ser maior do que 0 e PetID tem que ser menor do que 15, porque afinal de contas nós só temos 16 pets para ser adotados, né? Então essa que é a ideia aqui do tutorial. Então eu vou, toda vez que eu tenho uma adoção, eu coloco aqui o pet ID, né, na posição, vou adicionar na posição pet ID da minha array o endereço da pessoa que fez a adoção, então MSG sender. Então a pessoa que enviar, que fizer o call para essa função, né, passando um pet ID, ela vai então ser adicionada a essa array de endereços que a gente criou aqui em cima. E eu vou retornar o pet ID. Segunda
função que a gente vai implementar aqui, né? A segunda função, ela vai retornar as pessoas que adotaram os nossos pets. Então, então a função getAdopters, ela não recebe nenhum argumento, ela simplesmente retorna a um array de 16 posições de endereços, né? Tá aqui, tranquilo, né? Então não tem nada demais nessa função. Uma vez que a gente escreveu essas duas funções, a gente já está pronto para fazer a primeira compilação do nosso contrato. Para isso, eu tenho aqui embaixo no shell, né? Eu posso usar o comando truffle compile, né? E quando a gente executa a compilação, né? Se ele não retornou nenhuma mensagem, a compilação correu tudo bem, não houve problema algum, né? Inclusive, como eu já tinha compilado, ele não apareceu nem mesmo essas mensagens iniciais compiling, porque já compilou. Então ele vê que o arquivo não sofreu modificações antes da última compilação, portanto ele não recompila. Por exemplo, se eu quisesse modificar isso, eu podia, por exemplo, talvez deletar uma linha aqui, uma linha em branco, salvar, e aí se eu fizer aqui o truffle compile novamente, provavelmente ele vai perceber que o hash do arquivo mudou e compila novamente. Perfeito. Em seguida, então, a gente vai fazer um negócio chamado migração, né? O que é migração? A migração é uma forma de você transferir o seu arquivo, é como se fosse um deploy, né, do seu contrato na blockchain de teste. Então, para isso, a gente vai ter que escrever um script de migração, né? E esse script vai ser criado aqui na pasta Migrations. Eu já criei, tenho ele aqui aberto, com esse código que a gente vê aqui no tutorial. Basicamente, eu instancio aqui, né? Crio uma instância do meu contrato Adoption, né? E crio aqui um deploy do meu contrato. Basicamente com esse código em JavaScript aqui, a gente agora está em JavaScript, não está mais em Solidity, né? Toda a Truffle Framework ela opera em JavaScript, então os códigos para manipular esses contratos são desenvolvidos em JavaScript. Então basicamente aqui não tem mistério, né? Tá aqui feito. Então uma vez que a gente faz isso aqui, a gente pode então fazer a migração desse contrato para uma blockchain de teste. Só que para a gente ter a blockchain de teste, eu preciso iniciar uma blockchain, certo? Então aqui eu vou utilizar, ao contrário do tutorial ali no website, eu vou usar a versão linha de comando do Ganache, que é esse aplicativo gráfico bonitão aqui, porque fica mais fácil aqui na minha tela, eu não preciso ficar trocando entre várias janelas, eu posso usar o próprio terminal aqui do Atom para verificar o que está acontecendo. Então eu vou executar o Ganache CLI, que é a versão linha de comando. Quando eu executo o Ganache CLI, olha só o que ele faz, né? Ganache CLI, né? Ele cria 10 contas, 10 endereços para eu poder utilizar na minha rede, que eu tenho as chaves privadas aqui. Ele cria aqui uma frase-chave aqui para poder fazer o backup dessas carteiras, todas essas coisas, né? E ele fica escutando na porta 8545. Né? Isso é uma diferença do Ganache, que normalmente por default escuta na 7545. Então eu tive que, para esse exemplo, modificar aqui no truffle.js, que é um arquivo que vocês acham lá na raiz do tutorial, 7545 para 8545. Só mudar essa linha aqui, eu já mudei, então vocês podem ver. Então, dado que isso está feito, a gente já está preparado para executar a migração, né? Na verdade, o que significa isso, gente? Significa que quando eu executar o Truffle Migrate, ele vai pegar o meu contrato e tudo que ele depende e vai fazer o deploy dele, né?
publicar ele na blockchain privada que o Ganashkli criou, né? Então o Ganashkli na verdade é um cliente, ele acabou de criar uma blockchain privada aqui, Ethereum, e ele está escutando por novas transações, né? Perfeito, então vamos voltar para cá. Na verdade não precisa, mas a gente não precisa mais olhar também para o Truffle JS. E vamos voltar sim para o terminal normal aqui e vamos executar o comando Truffle Migrate, né, que é o comando que vai fazer a migração, vai publicar o nosso contrato simples do jeito que está na blockchain privada nossa. E a gente depois vai mudar de volta para o Ganashkli para ver o que aconteceu de fato quando a gente executou a migração. Então vamos lá, Truffle Migrate, lá vai ele, começou a executar. E se a gente vir aqui no Ganashkli, a gente viu que um monte de mensagens ocorreram logo em seguida aquele comando, net version, net accounts, blá blá blá, add send transaction. Então mandou uma transação aqui, contrato criado no endereço tal, custou não sei quantos de gas, né? Que são as taxas de transação, né? E aí vai fazendo transações, tal, outras transações, contrato criado, blá 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 blá. No final, ó, aqui block number 4 nos dá a indicação que foi necessária a mineração de 4 blocos aqui na nossa rede privada para registrar publicação do nosso contrato. Então, isso aqui é a evidência que a gente tem de que a transação ocorreu, né? E também, obviamente, na nossa shell normal, né, ele também dá um feedback para a gente que conseguiu migrar o nosso contrato para a rede. Perfeito. Aqui no Ganache gráfico ele daria mais ou menos a mesma informação, tá? Agora o que a gente pode fazer é testar o nosso contrato, né? Isso é uma parte chave do desenvolvimento de qualquer coisa, né? Mas especialmente em smart contracts é você sempre escrever testes, porque existem já inúmeras histórias de vulnerabilidades em código de contrato, então seu contrato tem que estar sempre muito bem testado para você garantir que ele vai se comportar da forma que você quer. Então a gente vai aprender a escrever alguns testes aqui. Então dessa vez eu ainda não tinha passado esse código aqui para o meu editor, então vamos fazer juntos, né? Então a gente tem que criar um novo arquivo chamado testadoption.sol. Vamos escrever um teste usando a linguagem Solidity na pasta test. Então aqui tem a pasta test, eu clico com o botão na direita, novo arquivo, eu vou escrever testadoption.sol, ok? Então agora eu tenho testadoption.sol, eu vou copiar esse código aqui, boto ele para cá, vou salvar, salvei. Aí aqui está reclamando, né? Tem que fixar a versão do compilador, não usar essa coisinha. Está reclamando aqui que não achou, deployed addresses. Provavelmente a gente ainda vai lidar com isso aí, né? Contrato tem que ter duas linhas em branco aqui para ele ficar feliz, e aqui também tem que ter uma linha em branco, se eu não me engano. Não, é só indentação que está errado. Aqui tem que ter uma indentação de 4 espaços para ele ficar feliz. Perfeito. Então, vamos ver aqui o que o tutorial nos diz sobre esses imports que o nosso editor está reclamando aqui, que não existem. Assert sol não existe, deploy the address sol também não existe. E aí, o que está pegando? O que está pegando? Vamos entender, né? Então
Então aqui o que ele está dizendo é que esses dois imports estão se referindo, os dois primeiros imports estão se referindo a arquivos truffle globais, né, e não um diretório truffle. Então você não deveria estar vendo esses contratos aqui dentro do seu diretório de teste. Já adoption.sol, teoricamente, né, é funcionando. Você acha que isso aqui, o que está acontecendo aqui é só que o verificador do Atom está reclamando aqui, que ele mesmo não está achando, mas não significa que os arquivos não estejam aqui. Isso é só um bug da coisa. Para a gente testar, como é que a gente testa? Vamos rodar, né, aqui o truffle test. Acho que a gente não precisa criar. A gente não tem nenhuma função aqui no nosso coisa. Vamos colocar então esse código. Então agora a gente tem um código aqui para a gente testar. Perfeito. Então, salvar. E acho que o próximo passo agora já vai ser a gente poder rodar o teste. Não, acho que ainda tem... não, tá certo. Depois a gente volta e analisa o código desse teste. Vamos lá. Truffle, agora, test. Não importa que a gente não tenha compilado isso aqui, porque o truffle test vai fazer as compilações necessárias. Então vamos lá. Truffle test, interessante que ele está usando no truffle test, ele está usando aqui a nossa blockchain lá, o Ganache CLI está acusando transações. Claro, porque para testar a gente precisa executar código Solidity. Código Solidity tem que ser executado dentro da blockchain, correto? Então, nada mais justo que aquilo gerasse atividade no Ganache. Então, aqui no Ganache, se a gente for, agora a gente já está no bloco 12, depois desse teste, né? Então, está rolando atividade. Né? Então, vamos lá. Testes passaram, né? Então, não havia essa detecção aqui de as coisas não existiam, tá errado, né? Então, não tem problema. A gente ignora essas linhazinhas aqui. Talvez no de vocês não apareça, porque vocês não têm o linter de Solidity habilitado. Então aqui testamos. Né? Então aqui, o que a gente validou? Né? A gente validou não somente que o nosso código de teste está funcionando, né? Que obviamente um teste com algum erro de sintaxe não iria rodar, mas também que a parte do nosso contrato que esse teste está testando funciona de acordo. O que esse teste está fazendo? Primeiro ele instancia um contrato aqui. Então, adoption, aí aqui tem adoption deployed address adoption. Né? O que significa aqui? Eu estou criando uma variável do tipo adoption, que é um contrato, né? O nosso contrato, que está definido aqui por esse import de cima. Né? Então aqui a gente instancia ele passando um endereço. Né? Então para a gente não ter que passar o endereço na mão, pegando lá no Ganache e tal, a gente vai usar essa biblioteca deployed addresses, que já retorna para a gente qual foi o endereço onde de fato está publicado o nosso contrato. Senão, se a gente tivesse, por exemplo, na rede... enfim, se a gente não tivesse isso, a gente teria que olhar qual era o endereço onde o nosso contrato foi publicado para botar aqui. Né? Perfeito. Então, agora vamos testar a função de adoção. Né? Então a gente tem aqui function, né? Test user can adopt pets, ou seja, testar se o usuário consegue adotar um pet. Então primeiro a gente cria aqui chama a função adopt, passando o ID 8, né? E aquilo vai retornar 8. Né? Então a gente vai dizer aqui, a gente cria uma outra variável esperada, que é igual a 8,
e vai verificar depois se elas são iguais, se o número que a gente passou para a adoção retornou o mesmo ID. Então, esse teste é muito simples, né? Agora vamos botar uma outra função para a gente testar a segunda função do nosso contrato, que é a recuperação de todos os usuários de patch. Então vamos copiar aqui esse código, Ctrl C, né? Então vamos colocar aqui, deixa eu só criar um espacinho aqui, criar, tab, Ctrl V, ele não respeita a indentação, vou ajeitar a indentação aqui, pronto, todo mundo feliz. Ok, nova função, sem perda de tempo, truffle test, lá vai ele, vai compilar e tal, tiriri. Passou, 2 testes passaram. Então esse teste aqui simplesmente retorna o número de adoções. Então, que já passamos essa parte. Agora, a segunda parte desse tutorial extrapola um pouquinho a própria criação do contrato, tá? Então eu vou parar esse vídeo por agora, porque afinal tá ficando já meio longo, e em seguida já vou mostrar para vocês a segunda parte do tutorial numa aula seguinte a essa, tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido tudo, todas essas esses passos até agora. Viram como é fácil utilizar a plataforma Truffle usando o Ganache CLI como provedor de uma rede privada. Então, bem tranquilo, né? Então, eu vejo vocês aí no próximo vídeo, onde a gente vai escrever o DAP, pessoal, isso é legal, para interagir com esse contrato. Então, vamos nessa. Até a próxima.